Fala galera, beleza? Vamos aqui então para a nossa semaninha 2 de aprofundamento. Essa semana a gente vai falar sobre a óptica da visão, na verdade um pouco sobre a anatomia do olho, né? E o que a física tem a ver com isso. Então eu vou focar um pouquinho na explicação e depois eu vou nos exercícios mais rapidinho, porque eu acho que a revisão aqui é mais importante do que a própria resolução de exercícios. Já vou dar um aviso para quem é meio enjoado assim com coisas de anatomia, com partes de corpos. Que eu vou colocar uma imagem daqui a pouquinho aqui do lado de um olho cortado na metade. Eu acredito que não deve ser um olho humano, pelo tamanho das partes. Deve ser um olho, para mim, de um porco ou de um bovino. Mas a analogia serve aqui para o nosso olho, tá? Então, se você é um pouco mais sensível, vai direto para a atividade que eu postei lá no Class, beleza? Então, cá está um olho cortado na metade. E a gente tem alguns pontos importantes aqui a destacar desse olho. Vou começar com essa primeira parte aqui externa, que é a córnea, que é a primeira lente que aparece no olho. E é por isso que vocês estão estudando o olho aqui na aula de física. Deixa eu dar uma pintadinha na córnea aqui. Eu devia ter feito diferente, peraí. Agora já foi. Tá? Se você quiser ver como que era o olho antes de eu começar a pintar aqui, que eu não vou voltar mais, volta o vídeo para trás. Tá? Então a córnea, que é uma lente de borda fina, então é uma lente convergente. Tá? Então é uma lente convergente. Beleza? Dentro do olho a gente tem mais uma lente, que é essa bolotinha aqui. Deixa eu arrumar direito isso aqui. Gelatinosa, que é o cristalino. 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 Que também é uma lente convergente. É uma lente borda fina, não parece, mas se você olhar bem, na verdade parece sim, né? Aqui o meio dele é bem mais espesso que as extremidades, né? Isso que define alguma coisa se é borda fina ou borda grossa. E nesse cristalino a gente tem uma musculatura que aqui não aparece tão bem nas extremidades, que puxa esse cristalino ou relaxa ele. Quando puxa, ele fica mais fino, o grau diminui. Quando você relaxa, o grau aumenta. É só você pensar o seguinte: uma lente mais grossa de um óculos não é para quem tem um grau maior. Então, como a composição aqui é a mesma, né, do mesmo material, não de vidro, né, mas o cristalino todo é feito do mesmo material, quanto mais esticadinho ele está, menor o grau que ele vai estar associado, né? Esse cristalino é responsável por a gente focalizar as coisas para perto e para longe, que a câmera do seu celular faz sozinha. E esse cristalino, conforme você vai ficando velho, ele vai ficando rígido, essa musculatura vai perdendo força ali, tensão, e aí você começa a ter problemas de enxergar coisas de perto. Então, um problema no cristalino, normalmente, com a idade um pouco mais avançada, a partir dos 40, 50, depende muito, né, de pessoa para pessoa, é a presbiopia. Presbiopia, que é a famosa vista cansada, tá? Que é quando você começa a ter que usar óculos só para ler. Oh, meu Deus, gente, o que está acontecendo hoje com a minha mesinha aqui? Bom, o que mais que é interessante? Aqui na frente, eu vou fazer de vermelho. Não sei se vão conseguir perceber. Tem essa parte aqui, tá? E tem essa parte aqui. Essa parte que está em vermelho, eu não vou escrever para não ficar bagunçado. É a íris, é a parte colorida do olho. E tem um buraco aqui no meio. Não sei se vocês vão conseguir perceber Não sei onde vocês estão vendo a aula, né? Se for numa tela de computador, vocês vão conseguir enxergar de boa. Porque não tem nada ligando aqui. Isso é a pupila. A pupila é um buraco por onde a luz entra. Claro que existe uma membrana protegendo a parte interna, bem fininha aqui, o cristalino, mas é um buraco. E esse buraco, o cristalino, a musculatura ali ao redor, muda de tamanho para deixar entrar mais ou menos luz. Que é o que acontece quando você está, por exemplo, com o celularzão lá, quer tirar. Tá vendo um filme na sua casa à noite, assim. Não precisa estar com tudo apagado, não. Você quer tirar uma foto da tela. Quando você puxa o celular, coloca mirando para a tela, aparece o filme e tudo fica escuro. E aí, quando você coloca para a parte externa,
ao redor da TV, né, ou de parede, armário, qualquer coisa assim. Aquilo fica claro e aí explode de luz. É esse controle de luz que o cristalino faz, perdão, a pupila faz. Tá? Claro que no nosso olho a gente não tem essa situação de explodir ou não, mas quando tem muita luz incidindo, a pupila retrai, fica menor. Quando fica mais escuro, dilata. Tá? Bom, aqui no final, vamos já para outra parte aqui. Aqui no final, em rosa, a gente tem esse tecido aqui no fundo dos olhos, que é a retina, que é onde você tem as células fotossensoras, né, que reagem à luz. Essa retina é feita basicamente de dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Os cones servem para enxergar as cores, né? E aí você tem cones que percebem o vermelho, cones que percebem o verde e cones que percebem o azul. Por isso que essas são as cores primárias para a luz. Não é amarelo, essas cores aí, isso é cor primária para tinta. Para a luz são essas cores aqui. E os bastonetes é a sensação de claro e escuro. São células que reagem, claro e escuro. São células que reagem a incidência ou não de luz. Então, animais que não enxergam cores, a gente sabe que você joga qualquer radiação lá, qualquer onda eletromagnética e só tem a célula reagindo. Todas reagem. Seriam os bastonetes. E pelo formato também, né? Que tem um formato de bastãozinho. Quando você quer saber, por exemplo, um boi não enxerga o vermelho, né? A vaca, um boi. Como que a gente sabe disso? Você pega o tecido do olho do boi, cultiva aquilo num lugar lá específico, e joga a luz verde, por exemplo. Eu não sei se o boi reage à cor verde, tá? Mas vamos supor que reage. Você joga e aí as células vão reagir quimicamente, elas vão interagir com essa luz. Com a cor vermelha, não. Então é assim que a gente sabe que cores que os animais enxergam. Aqui nessa maçaroca de tecido, sai do fundo do olho aqui o nervo óptico, tá? Que eu não sei onde que ele está escondido nessa maçaroca, que vai para prender lá no seu cérebro, vai para dentro do seu cérebro passar as informações. Atrás do globo ocular tem um furinho por onde esses canais, esse nervo vai até dentro do crânio aqui para encontrar o cérebro passar essa informação da luz. Tanto que o jeito mais fácil de você chegar no cérebro é por ali, por trás do olho. Tem até um processo antigo que eles faziam que não é mais usado hoje, que eles usavam. Não vou entrar em detalhe aqui porque não veio ao caso, mas eles colocavam algo para chegar no cérebro por trás do olho e furavam, que é a camada mais fina, tá? Que a gente tem de osso até chegar no crânio, porque tem muita proteção. Isso aqui vai chegar na parte de luz por quê? Porque quando você. Agora eu vou fazer um desenho em cima do outro, tá? Quando você tem miopia, a luz vem e ela se encontra um pouco antes da retina, tá? Esse um pouco antes faz com que você não enxergue bem objetos distantes. E aí, para separar essa luz e colocar essa luz em foco aqui, você usa uma lente divergente. No caso da hipermetropia, a luz vem, e ela não se encontra antes de chegar na retina. Ela se encontraria atrás do olho, o que não acontece porque ela não passa da retina. Então você precisa juntar esses raios de luz e aí você tem uma lente convergente para corrigir a hipermetropia, que é o problema de vista quando você não enxerga objetos próximos, que a galera confunde com presbiopia, mas não é. A presbiopia tem outra causa. O conceito é o mesmo. Perdão. O astigmatismo são irregularidades aqui na córnea, né? E aí você vê uma imagem fantasma, assim, mais de uma imagem desfocalizada, tanto para perto quanto para longe. E o daltonismo, que é outra doença famosa, outro problema de visão famoso, é quando essa distribuição de cones não é igualitária. Então você tem mais cores de uma cor do que de outra. E aí você acaba tendo esse tipo de problema de perceber as cores. É como se tivesse um filtro natural que você misturasse cores ali ou confundisse cores,
certo? Tá na aula de física isso aqui porque o olho é uma peça mecânica, né? Se as posições não estão corretas, se as formas não estão corretas, ele não funciona. É claro que ele é feito de tecido, né? De tecido vivo, mas tem vários vídeos na internet aí, inclusive aqui no canal, se for procurar depois, tem uns outros vídeos que tem outras fotos, outras imagens aí sobre a parte primária e secundária, mas é basicamente isso. E aí os exercícios de óptica de visão, gente, eles orbitam essa parte, tá? Não só miopia, hipermetropia e presbiopia, sim a composição do olho. Então, primeiro do Enem. Algumas crianças, ao brincar de esconde-esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal procedimento, não poderão ser vistas. Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico, porque, para serem vistos os objetos, para vocês me enxergarem aqui, claro que tem uma câmera, né? Mas faz de conta que são vocês direto aqui me olhando. A luz tem que bater em mim e aí eu vou refletir essa luz. Então, refletem partículas de luz, fótons, que atingem os olhos. Bate aqui e vai para o olho. A princípio é isso, né? Para o olho de quem está observando. Geram partículas de luz? Não. A gente até emite radiação infravermelha, mas não é visível. São atingidos por partículas de luz fótons emitidas pelos olhos. Quando você está enxergando alguém, você não está emitindo radiação pelo seu olho, a lá aquele do X-Men, que eu não sei, o Ciclope. Ciclope, né? Que joga a luzinha vermelha lá. Então não é isso. Refletem partículas de luz fótons que chocam com os fótons emitidos pelos olhos. Não. São atingidos por partículas de luz emitidas pela fonte externa e pelos olhos. Não. Então a primeira a resposta é A. Assim, gente, se você já tá agora no final do segundo ano, você pega umas questões dessas e fala assim, meu, vergonha, né? Tá bom que isso aqui são de Enems um pouquinho mais antigos, mas mesmo assim, quando você entende o que você tá estudando, é bem tranquilo resolver. 9. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação da imagem. Nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Dos tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de luz de onda visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá. Olha só, os cones são responsáveis pelas cores. Deixa eu ter outro lado aqui, gente, porque hoje aqui não tem tanta resolução desse lado, vai ficar mais. Se eles são responsáveis pelas cores, a degeneração dos cones vai atrapalhar a visão em cores. A parte de preto e branco, claro, escuro, não é atrapalhada. Então, comprometer a capacidade de visão em cores. Só. Impedir a projeção de raios luminosos? Não, porque aí é córnea cristalino. Provocar a formação de imagens invertidas? As imagens são invertidas na retina porque ela é projetada, é uma imagem real. Causar dificuldade de visão de objetos próximos? Não, o cristalino é presbiopia. E acarretar a perda de capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Não tem nada a ver, a pupila lá do outro lado do olho. Detalhe um que eu não falei, tá? A catarata, normalmente, é quando você tem o cristalino... Deixa eu voltar na imagem aqui pra vocês verem. Aqui. Ó, você tá vendo que esse cristalino já tá bem esbranquiçado? Porque é um tecido morto aqui já, né? Não tá mais vivo esse animal. Ou pelo menos não... já foi morto há um tempo. Conforme a gente vai ficando velho, o nosso cristalino e a nossa córnea vão ficando assim. Não tão exagerado, mas vão ficando assim. E aí você precisa de um tratamento, bombardeamento de laser, alguma coisa assim, para clarear o caminho de novo para a luz. Então você percebe isso bastante em olho de cachorro. Cachorro, depois de uns 10, 11 anos, você olha pro cachorro, o olho já não é mais tão pretinho, ele já é mais meio branquinho. É justamente por isso, é como se fosse uma catarata. Tá? E pode ser catarata mesmo, né? 12. A metropia são defeitos de visão nos quais há mudança de intervalo na acomodação visual, e nesse sentido, um objeto pode ser visto nitidamente por uma pessoa que enxerga normalmente. Uma dessas metropias é a presbiopia, também chamada de vista cansada, devido ao avanço da idade e, consequentemente, o enrijecimento dos músculos que acomodam a visão às diferentes distâncias do objeto a ser visto. Nas pessoas com presbiopia, há um afastamento do ponto próximo, mas a visão à distância se mantém normal. A correção da presbiopia é feita com os lentes convergentes. Com base nessas afirmações, nos conhecimentos de óptica geométrica, posso concluir que a correção da presbiopia pode ser feita utilizando lentes. São lentes convergentes. Então, em geral, lentes de bordas finas,
Então seria algo mais ou menos assim, ou essa lente aqui, ou essa lente aqui. São as mais comuns. Essa tem as duas faces convexas, então é uma lente biconvexa, e essa lente aqui de cima, da direita, né, é uma lente plano convexa. E aí eu vou procurar essa alternativa. Biconvexa ou plano convexa. Biconvexa ou plano convexa. Se eu não me engano, na última aula, na semana passada, tinha um exercício sobre o formato das lentes. Certo? Pessoal, é isso. Vou encerrar com a imagenzinha do olho bonitinho aqui para vocês. Qualquer dúvida me procurem durante a semana. Eu tive um probleminha na gravação aí, então deu uma atrasada. Mas espero que tenha ajudado. Semana que vem a gente continua com outro assunto. E é isso aí. Até semana que vem. Falou!